Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele é perguntado quais seriam os sinais da sua volta, né? Ou que sinal ele, o que ele poderia dizer para que os discípulos pudessem identificar, né, de alguma maneira, quando a sua vinda estivesse próxima. E nesse contexto, Jesus diz que ele utiliza algo do passado. E Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, se davam, casavam-se, davam-se em casamento, banqueteavam-se, até que sobreveio o grande dilúvio. Jesus ele está ilustrando a respeito de como as pessoas elas estavam totalmente indiferentes ao acontecimento. Noé advertia para o dilúvio e o povo não estava nem aí para isso. O povo não estava nem aí para isso. A igreja, é claro que não toda ela, mas a igreja ao longo dos séculos, ela tem dito, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas há muitos que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Estão vivendo de maneira indiferente, como se Jesus ele não fosse voltar. Jesus diz que a sua volta se daria de uma maneira inesperada, assim como aconteceu no dilúvio nos tempos de Noé. É por isso que a Bíblia ela irá nos advertir a respeito da necessidade que temos, sobre a necessidade que temos de estarmos preparados para esse acontecimento, porque ele pode se dar, meus queridos, a qualquer momento. É por isso que nós precisamos estar sempre pronto, preparado, para que, se isso acontecer hoje, se porventura esse culto não terminar, nós sabemos para onde nós estamos indo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Então, Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até o verso de número 12, nos diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber um maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos vento por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Nós iremos falar nesta noite sobre o controle da língua. Até aqui, irmãos, Tiago, ele explicou duas características do cristão maduro, do crente experimentado. Então, Tiago, no capítulo 1, nos textos que nós abordamos do capítulo 1, bem como no capítulo 2, Tiago, ele basicamente aborda duas questões, uma no capítulo 1, outra no capítulo 2. É claro que as características que Tiago ele apresenta nesses dois primeiros capítulos tem relação com o crente maduro. Então, quais características são elas? Ele é paciente em meio às tribulações, basicamente é isso que ele trata no capítulo 1, e ele fala sobre a prática da verdade no capítulo 2. Então, se no capítulo 1 o cristão verdadeiro, ele é paciente em face das situações adversas, no capítulo 2, Tiago, ele fala sobre a prática da fé cristã. Ou seja, quando você exercita, né, o cristianismo no seu dia a dia. Neste trecho, ele trata da terceira característica do cristão maduro. No capítulo 3, Tiago ele vai avançando, né, naquilo que ele vai tratando na carta que ele escreve. Então, nesse trecho, ele trata da terceira característica do cristão maduro. Ele controla a sua língua. Então, no capítulo 1, ele é um cristão resignado. Ele aprendeu a lidar com os conflitos da vida. Ele aprendeu a lidar com as situações adversas. No capítulo 2, Tiago ele fala sobre como você deve exercer o cristianismo prático, né? Não apenas o cristianismo do campo das ideias, mas o cristianismo que faz parte do dia a dia, aquilo que nós vamos praticando ao longo dos nossos dias. Agora, no capítulo 3, o Tiago ele vai falar sobre o controle que o crente ele deve ter, sobretudo sobre a sua língua. Então, ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreveu estavam tendo problemas sérios com a língua, pois ele já havia advertido esse povo de que fosse pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago já havia abordado isso no capítulo 1. No verso 19, Tiago fala sobre isso. Vocês devem ser aptos para ouvir e tardio para falar. Veja que geralmente nós falamos muito e ouvimos pouco, né? Em via de regra, é claro que tem aquelas pessoas que falam pouco, e quando ela está num ambiente, ela mais ouve do que fala. Mas geralmente, via de regra, nós falamos mais do que ouvimos. Perceba que, tomando emprestado um pensamento que eu vi de um determinado autor, nós temos cursos diversos dele, de como você deve aprender a falar, né? A oratória, a retórica, né? São cursos de como você deve aprender a falar. Mas você nunca ouviu um curso de escutatória, né? De como você escutar. Não há esse curso de como você escutar, só de como você falar. Então, o ser humano, via de regra, ele fala mais do que ele ouve. E às vezes, nesse falar mais do que ouve, ele acaba tropeçando nas suas palavras, né? Ele acaba, de alguma forma, se enroscando ou se comprometendo com a sua fala. Então, Tiago ele está tratando desse problema porque ele vai dizer aos irmãos que eles devem ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. O poder das palavras é um dos maiores poderes que Deus deu.
O ser humano pode usar a língua para louvar a Deus, orar, pregar e levar os perdidos a Cristo. Um privilégio e tanto esse. Mas também é capaz de usar a mesma língua para contar mentiras que podem arruinar a reputação de uma pessoa ou magoá-la profundamente. A fim de deixar clara a importância de ser controlado no falar e de mostrar as consequências sérias das nossas palavras, Tiago apresenta 6 imagens para a língua. Tiago ele usa 6 exemplos, né, utilizando aqui para a língua. Que exemplos Tiago ele vai falar? Ele vai falar sobre o freio na boca do cavalo, ele vai falar sobre o leme que controla o navio, ele fala sobre um fogo, que uma pequena fagulha põe fogo em toda uma floresta, ele fala sobre o animal venenoso, ele fala sobre uma fonte, e ele fala sobre a figueira. Então ele usa 6 exemplos para falar da língua, que pode ser, dentro desses exemplos que Tiago utiliza, pode ser bom e pode ser ruim, dependendo daquilo que ele fala. Podemos dividir essas 6 ilustrações que Tiago apresenta em 3 categorias significativas, que revelam os 3 poderes da língua. Então, os 6 exemplos, as 6 ilustrações que Tiago ele utiliza para se referir à língua, nós vamos dividir isso em 3 categorias que exemplificam ou que revelam, né, os 3 poderes da língua. E o primeiro é o poder para dirigir, que ele utiliza como exemplo o freio e o leme, descrito entre o versículo 1 e o 4. Ao que parece, todos na congregação desejavam ensinar e ser líderes espirituais, pois Tiago os adverte dizendo: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Por quê? E Tiago ele faz uma advertência dizendo, sabemos que havemos de receber maior juízo. Então, para aqueles a quem utiliza de uma fala de modo mais constante, haverá sobre essa pessoa uma cobrança de Deus maior do que para outras. Então, aqueles que é mestre, ele será, ou haverá sobre a vida dele um rigor maior de Deus, em relação a outros que não têm essa mesma responsabilidade. Talvez estivessem impressionados com a autoridade e o prestígio dos cargos de liderança, esquecendo a tremenda responsabilidade e a prestação de contas que implicam. Os que ensinam a palavra serão julgados com maior rigidez do que os demais que não têm essa mesma atividade. Mas os mestres não são os únicos tentados e que pecam. Todo cristão deve reconhecer, como diz Tiago no verso 2, que todos tropeçamos em muitas coisas. Veja que não é que nós tropeçamos eventualmente. Tiago diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. As nossas ações, a nossa forma de agir, ela é falha em diversos momentos. E os pecados da língua parecem ocupar o topo da lista aqui para Tiago. Ou pelo menos aquilo que ele quer tratar para o grupo de pessoas para a qual ele destina a sua carta. Os pecados proferidos pela língua estava no ápice dos pecados que estavam ocorrendo na igreja para a qual Tiago destina essa carta. O indivíduo capaz de disciplinar a língua
demonstra que tem controle sobre o corpo como um todo, que é o que Tiago diz. No versículo de número 2, ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Só que daí ele vai além. No segundo momento ele diz, se alguém não tropeça no falar, veja que não é tropeçar em outras coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ao escolher o freio e o leme, Tiago apresenta dois objetos que em si são pequenos, e no entanto exerce grande poder, exatamente como a língua. Então, Tiago ele diz, veja que quando nós queremos controlar o cavalo, nós colocamos freio na sua boca. E quem já andou de cavalo sabe como que isso funciona. Um cavalo grande que tem cabeça dura, sem freio, e ele dispara, ele não para mais, você não consegue parar ele vai te derrubar. Geralmente ele só para depois que ele derruba o cavaleiro. Então Tiago ele usa o exemplo do freio que é posto na boca do cavalo, e que com esse freio você domina o corpo dele todo. E ele diz, assim como o leme, que é um pequeno instrumento colocado no navio, faz com que o timoneiro leve o navio, que é enorme, para a direção que ele queira. Um pequeno leme faz com que ele controle todo um navio enorme. Tiago diz que assim todo o nosso corpo, ele pode ser conduzido pela nossa língua, que é um pequeno instrumento também, assim como o freio e assim como o leme. Então um pequeno freio permite que o cavaleiro controle um grande cavalo, e um pequeno leme permite que o timoneiro controle um navio enorme. O cavaleiro hábil mantém o grande poder sobre o seu cavalo sob controle, e o timoneiro experiente pilota o navio corajosamente em meio à tempestade. Então o primeiro exemplo que Tiago utiliza é o poder para dirigir com relação à língua. O segundo poder da língua é o poder de destruir. Se o primeiro é um poder de dirigir, pode ser controlado, a segunda ilustração que Tiago apresenta é o poder de destruir. E ele usa dois exemplos para falar sobre isso: o fogo e o animal venenoso. Perceba que quando nós nos deparamos com um animal venenoso, todos nós nos afastamos de imediato, ou já providenciamos algo para poder executar o bicho. Um escorpião, uma cobra, algo desse tipo, nós sempre nos afastamos de imediato dele, porque sabemos do perigo que existe no veneno que ele carrega. O fogo, ele queima e fere, e nossas palavras podem fazer o mesmo. O fogo espalha-se, e quanto mais combustível recebe, mais rapidamente se alastra. A língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. A vida inteira de uma pessoa pode ser prejudicada ou destruída pela falta de controle da língua. Toda a vida da pessoa pode ser prejudicada porque ela não tem controle sobre aquilo que ela fala. Fala mais do que deve em alguns momentos. O tempo não corrige os pecados da língua, irmãos. Podemos confessar os pecados que cometemos com as palavras, mas o fogo continua se alastrando. Ora, você se arrependeu de ter posto o fogo, mas o fogo não apaga mais. Depois que saiu, já era, vai embora. Então Deus, ele perdoa o pecado que foi cometido, mas os efeitos das labaredas continuam agindo. Os efeitos das palavras continuam sendo atuante. Então a língua não é apenas semelhante ao fogo, mas também é um animal perigoso. É uma fera incontrolável,
que procura a sua presa e depois a ataca. Alguns animais são venenosos, como também algumas línguas são venenosas. O maior perigo do veneno é que ele trabalha de modo oculto, mas acaba levando à morte. Quantas vezes uma pessoa maliciosa injeta um pouco de veneno em uma conversa, na esperança de que se espalhe e por fim chegue até a outra pessoa que desejava ferir. Olha, o que eu vou dizer aqui faz parte daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto com relação à nossa igreja, irmãos. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja não tem essas coisas. Não tem conversinha mole, não tem fulano disse aquilo, o ciclano disse aquilo outro, a irmã fulana falou isso da outra irmã. Nós não vemos isso no nosso meio. Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes nós não ouvimos isso acontecer? E às vezes a pessoa chama uma outra e diz, olha, escuta, sabe o irmão fulano ou a irmã ciclana? Rapaz, você não acredita. Está acontecendo assim, olha, eu estou falando para você, não é para fazer fofoca não. É só para a gente orar por ele. É nada, irmão, é para fazer fofoca mesmo. É para levar a conversa para frente. É para levar a conversa adiante. Então, quantas vezes nós não vemos isso acontecer, né? Que as pessoas falam algo no intuito daquilo chegar ao destino desejado. Ela não fala de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, aquela informação ela chega aonde deveria se chegar. Lembro-me muito bem que às vezes pastoreando a igreja, às vezes a igreja estava pegando fogo e eu não estava sabendo de nada. Quando eu ia saber, o negócio já a igreja estava em chamas já. Você não está sabendo, pastor? Não estou sabendo não. O que está acontecendo? Rapaz, mas a irmã, o comentário já estava em todo local por dentro da igreja, eu não sabia ainda. Tiago, ele diz que isso é algo semelhante a um fogo, que uma pequena labareda é como ela cair em uma palha seca, irmão. Aquilo ali se espalha de tal maneira que chega a um ponto, dependendo da ocasião, nem mesmo o bombeiro consegue apagar. Nem mesmo o bombeiro não apaga mais. E quando você consegue apagar, o estrago foi feito. Você apaga no sentido dele não causar mais prejuízo. Mas um prejuízo muito grande já foi causado para trás. Pode não causar mais para frente, mas para trás já causou um prejuízo enorme. E a terceira coisa que Tiago ele apresenta aqui nessa ilustração sobre o poder da língua é o poder para dar prazer. Uma fonte e uma árvore, ele utiliza o exemplo. Então ele usa o exemplo da árvore frutífera e de uma fonte que joga ou que jorra água. A fonte oferece evidentemente a água fresca da qual o ser humano precisa para sobreviver. Nos países do Oriente Médio, a presença de uma fonte de água fresca é uma grande bênção para uma comunidade. O ser humano precisa de água não apenas para beber, mas também para lavar, cozinhar, cuidar das suas lavouras e para uma série de outras atividades essenciais. Como a água, nossas palavras também podem dar vida. Como a água, as nossas palavras, ela pode saciar a sede do sedento. As nossas palavras, ela pode ser aquele refrigério, meus amados, para aqueles que se encontram em uma situação de sequidão. Semelhante a uma fonte, as nossas palavras, ela pode ter essa capacidade, aleluia, de saciar aquele que se encontra nessas condições. Mas, se não for controlada, a água pode causar morte e destruição. Perceba a necessidade de haver o equilíbrio em nós em todas as coisas. Nós precisamos de água, e a nossa palavra pode ser água. Só que se você der água demais para beber, isso também pode causar prejuízo. Tem que haver o equilíbrio naquilo que se faz, em todas as circunstâncias. Então, Tiago, ele faz uma advertência. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água.
E uma árvore não pode dar dois tipos de fruto, a não ser quando o pessoal faz uma espécie de enxerto, né? Mas aí já não é uma coisa natural, né? Não sei se vocês já viram, você pega uma árvore, um pé de manga, você quebra um galho de laranja, corta ele assim e você amarra ele ali, a laranja brota, ali grudado na mangueira. Mas aí não é algo natural, é algo que foi enxertado, né? Não é a natureza da árvore agindo daquela maneira. Ela pode estar produzindo, mas o galho não é da mangueira, é o galho da laranjeira. Então, uma árvore, ela não produz dois tipos de frutos diferentes. Ou ela produz um fruto X ou um fruto Y. Não dá para produzir dois frutos distintos. Nesse sentido, espera-se que uma fonte jorre água doce todo o tempo, que uma figueira sempre dê figos, e que uma oliveira sempre dê olivas. A natureza reproduz segundo a sua espécie. O problema é claro, irmãos. O problema, é claro, não é a língua em si. A língua a qual Tiago ele trata, ela é apenas o instrumento, né? A língua é o instrumento. É que nem os olhos. O problema não é o olho, irmão. O olho é apenas um instrumento pela qual nós conseguimos visualizar aquilo que nós estamos olhando. Mas o problema em si não é o olho. O problema do ser humano não é as atitudes propriamente dita, mas as intenções que ele tem. Porque as atitudes do ser humano, elas simplesmente refletem o que tem lá dentro. Aquilo que a pessoa fala, aquilo que ela faz, para aquilo que ela olha, a forma como ela se expressa, é um reflexo daquilo que tem interiormente dentro dela. É por isso que a palavra de Deus ela vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Então, a língua que Tiago utiliza aqui para retratar essa situação, ela é um instrumento pela qual a palavra ela é expressada. No entanto, a língua é apenas um instrumento. Ela simplesmente reflete o que há interiormente em cada um de nós. É fácil ter inveja amargurada e sentimento faccioso em nosso coração. Jesus, no evangelho que Mateus escreve, no capítulo 15, verso 18, ele diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então, os fariseus estavam questionando Jesus que ele estava transgredindo a tradição dos anciões e comendo sem lavar as mãos. Jesus diz: aquilo que entra não faz mal. O que faz mal é aquilo que sai que é o que está matando as pessoas. Porque aquilo que entra, em algum momento vai ser digerido. Mas aquilo que saia, aquilo sim tem poder para matar, tem poder para tirar as vidas. Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ao encher o nosso coração com a palavra de Deus, irmãos, e nos sujeitar ao Espírito Santo, seremos fontes revigorantes e árvores produtivas. Seremos árvores que produzem frutos, e frutos de qualidade. Não é fruto azedo não. Não é aquela árvore que produz aquela manga que você vai chupar que adormece o dente, não. Não é desse tipo não. É fruto que produz frutas doces, frutas saborosas. Seremos fontes de água que produz água doce, que sacia a sede do sedento, que traz alívio para as pessoas. Aleluia. Esse é o objetivo de Tiago, nos orientar a que tenhamos o autocontrole a respeito daquilo que nós iremos falar, a respeito daquilo que nós vamos nos posicionar, para não falar mais, para não ir além daquilo que nós deveríamos.
e caminhando para a nossa conclusão, não é de se admirar, com base nisso, né? Não é de se admirar que Davi, ele orasse. Salmo 141, o verso 3 e o 4, Davi, ele diz assim: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Davi sabia que a chave para as palavras corretas é o coração. Então, é por isso que nós precisamos nos voltar para coisas boas, irmãos. Porque aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós escutamos, de alguma maneira vai preenchendo o nosso coração. Então, se nós ficamos ouvindo e vendo coisas ruins, o nosso coração vai sendo preenchido com aquilo. E o resultado daquilo é um sentimento amargurado. Agora, para uma pessoa, meus queridos, que passa boa parte do seu tempo, ou tanto quanto possível, por exemplo, lendo a palavra, ouvindo pregações, ouvindo reflexões com relação a isso, o seu coração está cheio de coisas boas, porque é isso que ele está vendo, é isso que ele está ouvindo. Então, quando essa pessoa for falar, ela vai refletir aquilo que internamente tem dentro dela. Observe que quando você assista um programa policial desse que passa na televisão, e veja qual é o sentimento seu após o término do programa. Faça um teste. Assiste um programa desse que o sangue escorre pela tela da televisão, assista um programa desse, ao terminar o programa, veja qual é o sentimento que você tem. O seu sentimento é de ira. Mas que infeliz, né? Veja que tribuloso, que endemoniado. Isso aí a polícia tinha que matar esse cara mesmo. Isso é um reflexo, irmão. Você está se enchendo daquilo. E quando você se enche de algo, depois você transmite aquilo que você está cheio. É por isso que nós precisamos nos voltar para coisas boas, gastar o nosso tempo com coisas frutíferas, porque quando nós formos falar, nós vamos refletir, nós vamos exalar aquilo que está internamente dentro de nós. Concluo dizendo: quando Jesus Cristo é Senhor do nosso coração, irmãos, também Ele será o Senhor dos nossos lábios. Se Jesus Cristo Ele for Senhor dos nossos corações, Ele é Senhor dos nossos lábios. É muito comum a gente estar, dependendo do local que a gente se encontra, sempre tem alguns engraçadinhos em determinado ambiente, né? Gosta de uma piadinha, de um negócio, de uma conversinha. Sempre tem um, dependendo do ambiente que você está, sempre tem um com uma conversinha indesejável. E é muito comum, às vezes, você estar num ambiente e você acabar ouvindo. Quando alguém começa com esse tipo de conversa num ambiente que eu estou presente e começa ali rindo, eu já olho sério, com a cara fechada, que é para ver que eu não achei graça nenhuma naquilo que está sendo dito, já para cortar a asa do engraçadinho. Porque você fica dando asa para esse tipo de coisa, você vai alimentando aquilo, e isso vai crescendo cada vez mais, isso vai crescendo. Então alguém conta uma piada, você olha sério para ela, não mostra os dentes, olha com a cara séria, pronto, ele viu que você não viu graça nenhuma naquela história, e você já cortou aquela conversa pela raiz. Porque daquilo que nós nos enchermos, é aquilo que nós vamos transmitir. E se Jesus Ele for o Senhor dos nossos corações, Ele também será o Senhor dos nossos lábios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus.